Presidente. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares. Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. 7,7% é, de facto, um triste recorde da taxa de desemprego nos Açores. 10,6% é um novo recorde da taxa de desemprego a nível nacional e destes, 22,7% são jovens. Estes números representam pessoas e significam que em cada dia que passa, mais sofrimento se abate em número crescente nas casas de cada vez mais portugueses e portuguesas. Das vítimas desta catástrofe social emergem particularmente as mulheres, as primeiras a perder o emprego, já de si precário e mal pago. Na nossa região, o desemprego no feminino atinge cerca de 60%. Numa região onde a taxa de atividade profissional das mulheres é a mais baixa do país, a números distantes do todo nacional, esta situação, para além dos problemas sociais que arrasta, penaliza duplamente a mulher. Na nossa região, onde a mulher tem menor escolaridade, é vítima de maior discriminação, sofre de falta de apoios sociais, como, por exemplo, creche, e é vítima do alheamento dos poderes públicos, que são inoperantes a flagelos como o da gravidez na adolescência e ou complacentes com as exigências do patronato, como no caso da COFACO, é a estas mulheres que o fardo das medidas anticrise é imposto com maior violência. Se são as mulheres a sofrer em primeira mão os efeitos do desemprego e da pobreza, quando em casa o comer falta, e são as mulheres as últimas a ter lugar na lista para o emprego. O trabalho, como meio de emancipação e realização social, é às mulheres em geral e na nossa região em particular apresentado como alguma coisa de suplementar ou mesmo supérfluo. Dizer a estas mulheres, como diz o governo bicéfalo PS-PSD, que não têm trabalho porque não querem trabalhar, é uma afronta e é uma infâmia. Dizer a estas mulheres que os apoios sociais já de si parcos têm de ser diminuídos por via das medidas de austeridade é uma violência sem limites. Mas o governo bicéfalo PS-PSD a tudo isto só responde de uma maneira. São os pobres e os que trabalham que têm de fazer sacrifícios, os tais, para salvar o país. É o único caminho, dizem-nos, e a prová-lo está o facto do PSD se ter juntado ao PS para o impor e convencer os trabalhadores e as trabalhadoras portuguesas através de uma gigantesca campanha de propaganda jamais vista neste país. O Bloco de Esquerda não se verga perante tão poderosa aliança. Não negamos as dificuldades de financiamento. Não negamos o ataque especulativo ao euro. Não negamos os problemas que nos assolam. Mas apresentamos claramente outro caminho. E denunciamos o caminho do PS e do PSD como um logro. Se não, vejamos. Taxar a banca, por exemplo, com um novo imposto de 2,5% em sede de IRC, medida contra os poderosos e de repartição e equidade de esforço, diz-nos a aliança PS-PSD. Nada mais falso. A banca tem pago nos últimos anos 13% a 15% dos seus lucros. Na melhor das hipóteses, passará a pagar 17,5%. Tão longe dos 25% que as pequenas e as médias empresas são obrigadas a pagar. Não seria mais simples e de maior rendimento impor uma taxa efetiva de 25%, cortando nos benefícios fiscais? Penalizar o IRS de quem trabalha é outra solução desta aliança. Não seria mais justo taxar as transferências de capitais para offshores a 20%, tal como em muitos países da Europa, pois, segundo as contas do Banco de Portugal, saíram do país mais de 9 mil milhões de euros só no ano de 2009, sem nenhum tipo de imposto? As contas, senhoras e senhores deputados, são fáceis de fazer e, certamente, todos concluiríamos que dariam mais rendimento.
O verdadeiro problema é que o PS e o PSD defendem objetivamente os interesses do capital e, perante as dificuldades, atacam os mais fracos, pois não querem nem podem atacar os grandes. É por isso que o Partido Socialista nos Açores faz eco do Partido Socialista Nacional e invade agora com os seus aliados a casa das desempregadas e dos desempregados e a casa dos que ainda têm emprego, por um lado penalizando-os, por outro tentando paralisar a sua revolta através do medo. O medo do inimigo poderoso chamado capital financeiro internacional. Inimigo que, para ser combatido, exige que Portugal condene a sacrifícios mil quem trabalha. Só que o PS é cúmplice deste monstro. Quando, nos idos anos 90, aderiu sem qualquer rebuço às teses neoliberais matizadas na Europa com nomes como a Terceira Via e outros sucedâneos. Com um discurso social liberal em Portugal, o Partido Socialista juntou-se ao pensamento único de então, para o qual o mercado é tudo e a livre concorrência no mercado é por si própria autorreguladora. É esta a matriz ideológica que tem governado o mundo e que tem, infelizmente, sido a alma da construção da Europa. Os resultados desta política, à qual o PS sempre se tem associado e em Portugal protagonizado, estão hoje à vista. Nós, Bloco de Esquerda, não sucumbimos ao pensamento único. Apresentamos outro caminho para atacar os problemas. O país são as pessoas e não as bolsas. O país são as mulheres que, por serem duplamente penalizadas, mais anseiam pelo trabalho que estas políticas lhes negam, disse.